Muito bom dia, amigos do canal. Dr. Wagner Pedro gravando mais um vídeo e, como de costume, se não é inscrito, se inscreva no canal e já deixa o seu like. No dia de hoje vamos falar sobre os fatores gerais da reforma protestante. A primeira questão a ser analisada é que houve um desvirtuamento da igreja e a igreja se tornou incapaz de dar resposta aos anseios espirituais dos seus fiéis. A igreja adotou oficialmente o celibato, que é a proibição dos membros do clero de se casarem e terem filhos, e assim não havia herdeiros legítimos para herdar as terras da igreja. A tendência era que tais indicações fossem nomeações por questões de critério que não tem a ver com a vocação ou com uma formação religiosa, mas ao contrário, essas indicações eram feitas levando-se em consideração o grau de riqueza, de poder e as benesses que essa aliança com esta determinada pessoa ou determinada família pudesse trazer para a igreja. Além disso, essas práticas, como venda de cargos, se tornou algo comum, a qual damos o nome de simonia. E também podemos destacar a prática de venda de indulgências, que era a expressa perdão de Deus aos pecados cometidos pelo homem através de um pagamento. Essa nova visão gerou críticas duras à igreja pelos pré-reformistas, como John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford, que atacou o sistema eclesiástico, a opulência do clero, pregando o confisco das propriedades eclesiásticas na Inglaterra e o retorno do clero à condição de pobreza material do cristianismo primitivo. E John Hus, que endossou as teses de Wycliffe, insistindo a retornarem às Sagradas Escrituras, que é a verdadeira fonte de toda a fé. Hus, liderando os anseios da independência da Boêmia, que pertencia ao Sacro Império, defragou sucessivas lutas regionais, transformando-se em um herói nacional tcheco, símbolo da liberdade política e religiosa. Nesse exemplo, nota-se claramente a vinculação entre as questões religiosas e políticas, vinculação que estará sempre presente em qualquer reforma. A série de movimentos reformistas protestantes que marcaram a Europa no século XVI teve origem na Alemanha, liderada por um monge agostiniano chamado Martinho Lutério, professor de teologia na faculdade de Wittenberg. Em 1517, Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg um documento intitulado As 95 Teses contra as Indulgências. Nele, ele fez críticas severas às práticas da Igreja. Com a publicação das teses, a atitude de Lutero deixava de ser uma mera crítica ao comportamento da Igreja e começou a representar uma negação de toda a doutrina da Igreja. Do ponto de vista da Igreja, Lutero incorria no crime de heresia, expondo assim a uma ação da Inquisição, podendo ser, além de excomungado como herege, executado. Porém, foram os príncipes da alta nobreza alemã que ocultaram Lutero em um castelo da Baviera, impedindo a sua execução. Durante 3 anos ele ficou em oculto e ali aproveitou para traduzir a Bíblia para o alemão como uma forma de tornar o conhecimento público e assim difundir entre a população para provar o quanto a igreja se afastou dos propósitos cristãos. Grande parte dos príncipes alemães declarou adepto dessa nova religião por Lutero, vendo uma oportunidade ali de se voltar contra a igreja. Vendo nisso uma clara ameaça ao seu poder, o Império de Carlos V impôs o catolicismo como religião oficial do Império. Os príncipes protestaram contra essa imposição. Daí que advém o termo protestante, dando início ao longo processo de guerras da religião em Sacro Império. Por um outro lado, além do apoio da nobreza por razões políticas às ideias de Lutero, despertaram o apoio dos camponeses, que viram nos ataques à igreja uma oportunidade de reduzirem o grau de profunda desigualdade e exploração que estavam sendo submetidos. Revoltas lideradas por Thomas Mutzen, que foi influenciado por
Martinho Lutero. Muito embora ele defendia a crença no milenismo, a segunda vinda de Jesus Cristo e o reino de Deus que duraria 1000 anos e seguido do juízo final, e esse milenismo havia ganhado muita força no Império com os anabatistas, que foi, como já disse, liderada por Mutzen. O reformador Martinho Lutero se opôs a tais ideias e defendeu uma postura muito agressiva contra eles, chegando a dizer, abre aspas, é preciso estrangulá-los, é preciso matar o cão raivoso que se lança contra ti, ou ele te matará. Finalmente, em 1527, Lutero, juntamente com Melanchthon, elaborou a Confissão de Augsburgo, que estabelecia os princípios da nova doutrina. E assim nasce o protestantismo e a Igreja Luterana, que triunfaria na região da Alemanha, e em 1527 foi adotado na Suécia, 1536 na Dinamarca e Noruega, como forma de afirmação dos poderes reais contra a interferência de Roma. Então fica aqui uma síntese da Reforma Protestante. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seus comentários e nos ajude a compartilhar. Meu forte abraço, Dr. Wagner Pedro.